Oi, tudo bem? Como vocês podem ver, eu tô num lugar meio diferente aqui. Hoje é meio na natureza, porque hoje eu vim falar sobre qualquer coisa, não sei ainda o assunto, mas eu vim aqui pra cidade do interior, que é chá de bebê do meu primo, e eu vim pra cá. E aqui é um lugar mó gostosinho de gravar vídeo. Eu curto demais gravar vídeo assim na natureza, no, ao ar livre. Vou começar a fazer mais vezes, até lá em Jundiaí, né? Bom, hoje eu vim, não sei, falar mais sobre paciência. Paciência é uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa vida. E a paciência que eu falo não é só aquela paciência de, você tem que ter paciência com a outra pessoa. A gente tem que ter paciência pra tudo na nossa vida. Não só para as pessoas, mas sim para trabalhos, sim para nossa vida em si. Primeiramente, eu acho que a paciência é a nossa maior virtude que a gente tem que ter. E é o que hoje em dia tanto falta na gente, sabe? Na sociedade de hoje em dia. Eu não sei o que acontece, mas todo mundo anda sem paciência. Sem paciência pra nada. A gente assiste vídeo curto e não tem paciência pra assistir um vídeo de nem que seja 9 minutos de alguém falando, sem nenhum Subway Surfers rolando, sem nenhuma faca cortando coisas satisfatórias. Porque sem a paciência, a gente vive uma vida de ansiedade, de frustração mesmo. Pra você arranjar um amor, você tem que ter paciência pra encontrar a pessoa certa. Pra encontrar paz, você tem que ter muita paciência. Pra ultrapassar as adversidades que você tá passando, se conhecer e conseguir viver em paz. Isso demora muito. E hoje a gente tá tão acostumado com a gratificação instantânea que a gente quer tudo na hora. Eu quero agora, eu quero pra agora. E sem paciência a gente vive tudo na ansiedade. E com ansiedade a gente faz tudo mal. Por motivos maiores eu tive que trocar de lugar, porque eu meio que não percebi que era um campo de futebol e ia ter um treino de futebol. Mas tá tudo certo, porque eu já encontrei o lugar aqui. E mesmo com o sol na cara, eu não sei se vai ficar legal no vídeo isso, porque eu vou ficar meio com o olho espremido assim. Mas aqui definitivamente tá um dos lugares que eu gostaria de estar, por causa do sol. É sobre esses momentos que eu tô falando. Tipo, a gente devia apreciar mais, com mais paciência, com mais tranquilidade, esses momentos, assim. Momentos que a gente acha, às vezes, muito fútil, sabe? Mas por dentro eu acho que são de bizarra importância. Gravando então a continuação em outro dia, porque eu acho que o que eu falei naquele dia não deu muito pra sintetizar o que eu queria passar, ficou meio confuso, então eu vim hoje completar um pouco desse vídeo. Agora no meu habitat natural, aqui no meu quarto, como vocês podem ver, e com uma planta nova, que essa, no caso, ela é verdadeira, então se eu não cuidar dela, ela não vai estar mais aqui. Então é bom que eu crie a rotina de cuidar dela. É até uma coisa interessante para criar disciplina. Então eu vou contando depois se realmente eu criei disciplina a partir de criar uma planta. Então o que eu queria complementar, convergindo muito com o que eu relatei no meu primeiro vídeo, de estar sofrendo, de estar meio perdido com algumas coisas, eu acho que a paciência na nossa vida ela é essencial para a gente conseguir viver nos momentos ruins. E se a gente não ter paciência para conviver com esse sentimento ruim, a gente vai querer acabar com ele por maneiras que não são convencionais e não naturais. Porque o sofrimento, ele só vai embora quando a gente enfrenta ele. Quando a gente olha para ele e fala: eu tô vivendo com você e você não vai me derrubar. A gente vai viver junto até você ir embora. E ele vai. Com paciência e ao longo do tempo, ele realmente vai embora. Então a gente tem que ter paciência para isso. Paciência para esperar que o tempo bom tá vindo. E depois do tempo bom, vai vir o tempo ruim de novo. E é assim que a vida é. Não é uma coisa linear. Não é tempo ruim e depois é tempo bom para sempre. Nunca vai ser assim. Então, eu acho que por isso mesmo, os tempos ruins são essenciais para a gente valorizar tudo na nossa vida.
E a paciência no tempo ruim é essencial para a gente passar pelo tempo ruim e conseguir valorizar tudo. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Talvez eu não seja o exemplo de paciência vivo. E eu acho que ninguém é. Tanto isso que a gente está aprendendo aqui. Eu preciso parar de falar um pouco como se fosse uma verdade absoluta que eu digo. Porque às vezes eu tô falando só para expor meus pensamentos para fora. Então a partir de agora eu quero ter um pensamento de eu tô expondo isso daqui pra gente fazer uma reflexão junto, pra gente pensar junto e a gente achar uma solução. Talvez não junto, você ache uma solução diferente que a minha, mas nossas vidas são diferentes também. Então cada solução é para cada pessoa. E é por isso que a gente tem que valorizar tanto essa troca de ideia, ou até mesmo, se não tiver ninguém vendo, eu mesmo. Eu olhar para mim mesmo, eu olhar para as ideias que eu tô vendo, que eu exponho. Às vezes, ideias na nossa cabeça, elas ficam vazias. Se a gente não bota no papel, se a gente não expõe elas no. Não precisa ser necessariamente no YouTube, mas num áudio. Falar para alguém é muito importante para a gente concretizar e, a partir dali, debater a ideia. E sim, esse vídeo é realmente um desafio de paciência. Você vê um cara que você talvez nunca viu na vida falar por não sei quantos minutos esse vídeo vai ter, mas você conseguir me ouvir e poder refletir depois do que eu falei, que eu quero muito que atinja alguém, que faça alguém pelo menos reflexionar. Pariu, não é reflexionar. Que faça alguém pelo menos. Mano, mano, meu Deus do céu. Então, nem que seja eu comigo, alguém olhando, eu quero. Meu intuito com esses vídeos não é a verdade absoluta e nem muito menos o certo a se fazer. Porque eu tenho 19 anos e eu não sei de porra nenhuma. Mas eu quero que você reflita. Porque esse é o bom de ser vivo. Você poder questionar tudo. Você poder refletir com tudo. Mas na medida certa também. Porque se você questionar tudo, você vai virar meio amargurado com a vida. Se você não achar muitas respostas, claro. Mas é isso. É uma coisa tão legal poder olhar no meu rosto assim e falar: caralho, o que esse cara tá falando? Será que o que ele tá falando faz sentido pra minha vida? Se não, ó, eu só não falo pra você fazer assim porque a gente tá no YouTube. Mas pula pro próximo vídeo, vai assistir, sei lá, corrida de fidget spinner, de labubu, qualquer coisa assim. Mas é essencial a gente questionar e pensar, refletir sobre a vida. E é sobre isso que eu gosto tanto. E por isso que esse é um dos motivos que eu tenho esse canal aqui. Então que meu lema seja cada vez mais que a gente possa refletir junto com o que eu falei no vídeo de hoje. Então, quero agradecer por quem assistiu. Se for eu mesmo assistindo, agradeço a você por ter gravado isso e por te fazer refletir no futuro. Então que independente da hora que você está assistindo esse vídeo, se sinta abraçado. Talvez não por mim, porque a gente não consegue ainda não inventaram isso, mas pelas ideias e se abrace. Porque se não nós nos abraçarmos, talvez ninguém faça. Que a gente seja mais reflexivo na vida toda, pense em tudo, beba água, faça esportes e agradeça todo dia por estar vivo. Porque tem gente que tá passando por situações infinitamente piores que a gente e não reclamam. Então, fique com Deus e com Jesus.